Bom, gente, como vocês já perceberam pelo título, é um assunto bastante polêmico, não só dentro da área da psicologia, da psiquiatria, como também dentro da doutrina espírita, como nós vamos ver. A princípio, eu acreditei que pudéssemos estar desenvolvendo esse estudo apenas numa terça-feira, mas nós vamos ter que fazer, a conclusão vai ter que ser na semana que vem, para que a gente possa explorar um pouco mais esse tema, já que é um tema bastante polêmico, como já disse, e é interessante que a gente procure esmiuçar um pouco mais. Bastante esclarecendo. Quem de vocês já teve a oportunidade de passar por uma regressão? Foi interessante? Na hora foi uma informação muito importante para mim, que eu entendi o porquê que eu precisei regredir e porquê que hoje eu estou aqui também. E essa regressão Hoje está dando mais informações, quanto mais eu foi feita por qual profissional? Tu. Aqui não vale. Aqui não vale. Aqui não vale. Bom, o fato é, vocês bem-vindos, que bom vê-la aqui. Retornando, nada melhor, né? Boa noite, Boa noite. Mas a questão da regressão, como nós vamos perceber, é um assunto que ainda desperta muita curiosidade, que desperta, que aguça, né, a busca, mas por outro lado também é um assunto que a gente tem que tratar com bastante carinho, com bastante ética, acima de tudo, aliás, tudo na vida, né? Exatamente em função do que ele é na realidade. Bom, feito isso, vamos diretamente ao assunto, né? Mas antes eu gostaria apenas de traçar alguma coisa. A questão da regressão, ela é feita, como nós sabemos, por quais profissionais? Você sabe? Tem terapeutas e hipnólogos. Terapeutas, hipnólogos, mais quem? Só os médicos. Médicos? Que médicos? Psiquiatras, psicólogos, não é isso? Tá, vamos fazer um parênteses aí. Psiquiatra, psicólogos? É isso que eu ia falar, mas só se ele for espírita ou alguma coisa assim. Pois é, eles trabalham a questão da regressão. É isso que eu quero chegar, e vocês chegaram na minha frente, né? Porque a questão da regressão, ela tem como implicação o quê? Trabalhar vidas passadas, né? Trabalhar vidas passadas. Ora, se eu hoje estou aqui, estou trabalhando minhas existências passadas, melhor dizendo, isso implica que existe uma reencarnação, não é? Sim. Não tem como ser diferente. Senão não tinha sentido. E aí, como que a psicologia tradicional, acadêmica, vai trabalhar esse assunto? Porque ela tem que permanecer dentro das quatro linhas por uma questão ética da associação, né? E como que eles fazem isso? Desculpa do subconsciente? Eu acho que eles se tornam terapeutas holísticos. Ou aqui no Brasil eu sei que tem um em hipnose, que minha prima até já foi.
conheço pessoas que não gostaram dessa pessoa. Eu acho que eles usam dessa forma. Foi aprovado o receita da Marcinha, o negócio da espiritualidade. Sim, mas é um pouquinho diferente da regressão. Coisa médica. Mas um pouquinho diferente da regressão. Então, exatamente isso. Então, para fugir dessas 4 linhas acadêmicas, eles migram para o holístico, onde lhe possibilita trabalhar essas questões. Aí vem uma outra indagação. Por que as casas espíritas têm tanto receio em trabalhar esse tema? Porque pode doer muito, porque o que eu ouvi de mim doeu. Então, por isso que as casas espíritas não trabalham isso? Não, acho que é de conservadorismo. toda na casa Oi? espírita. Conservadorismo. Por que não trabalha isso? Eu embolou todo mundo falando e nem entendi nada. Tem medo de trabalhar a regressão, Porque é um assunto por demais delicado que exige um conhecimento mais aprofundado, exige estudo, técnica e uma série de outros fatores. Então, as casas preferem, então, se acomodar, ficando dentro do modelo antigo, nem digo tradicional, porque antes isso era muito utilizado. Depois de uns anos para cá, que deram uma brecada, uma paralisada nisso. Deixa eu fazer um questionamento. Sim. Se as casas espíritas começarem a abrir esse fato de regressão, vai haver uma fila enorme de curiosos e de gente que não estão querendo, talvez teria que ser uma análise mais profunda para permitir que essa regressão, né? Realmente uma necessidade mesmo que a casa através dos seus mentores, né, pudessem avaliar se realmente pudesse fazer, porque você sabe que a curiosidade, quando se fala É uma disso, coisa nata em todos nós, todos né? nós, né? E quando se fala disso, vai. Não, pode causar traumas, pode causar. Mas é por isso que aí vai do lugar ser sério, da pessoa que é séria, de A todo pessoa mundo. saber o que está fazendo. Onde Todos os você dois lados. está. Mas Eu acho que todas as você casas espíritas, queridas, são sérias. São. Pessoas Estou falando que o telefone sem fio depois na rua funciona de uma certa forma enorme. Então tem que se haver muito cuidado Nossa. para Com essa certeza. prática. Sem dúvida. Sim. O objetivo da regressão hoje seria dar um choque de realidade atual na ciência, para ver se ele... Também, com certeza. Alguma coisa assim. Também. E aqui nós vamos poder trabalhar todas essas questões. Eu acho que nós vamos poder, com a ajuda de Joana de Ângeles, responder a maioria dessas questões aqui, tá? Então vamos lá. Vamos avançar um pouco. Eu sabia que esse tema ia despertar bastante interesse e curiosidade, porque realmente é um tema para isso, né? Então vamos lá. A psicologia espírita, ao integrar os princípios da doutrina espírita, oferece uma perspectiva abrangente para a melhor compreensão dos temas relacionados a vibrações, psicosfera, mediunidade e pensamento. No tema do estudo passado, nós vimos isso com mais profundidade, não é isso? Com mais profundidade. Esta abordagem pode auxiliar em estudos mais profundos do espírito e suas enfermidades. Então eu já começo respondendo em parte o que você me perguntou. Aí pode curar através da regressão? Tá. Vamos trabalhar nisso também. A psicologia espírita amplia a visão da natureza humana, né? Vai além da questão da materialidade, considerando a existência do espírito imortal e suas múltiplas existências. Isso permite uma compreensão mais profunda das causas dos problemas psicológicos que podem ter origem em experiências passadas
ou em influências espirituais. Aí, voltando um pouquinho, o porquê das casas espíritas. Ora, se é este um tema muito afeito a casas espíritas, por que não desenvolver com mais profundidade esse tema? Eu acho que isso não pode ser aberto assim também. Só por curiosidade, professor. Acho que tem tipo, vamos dizer assim, pessoas escolhidas, né, que estão passando por uns políticos, como é que eu vou dizer, mais específico, né? Mas a pergunta é, Porque não conversa. quais dessas casas espíritas hoje trabalham com isso? Muito poucas. Hein? São poucas, né? Na nossa região? Nenhuma. Tem Nenhuma. poucas, não são nenhuma. Por quê? Por conta disso. Entendeu? Então não é questão da curiosidade que a gente vai ver isso e tudo mais, porque o próprio indivíduo, a própria casa, Vai selecionar. ela vai fazer todo esse trabalho, Exato. né? Nos atendimentos fraternos e tudo mais, para passar por todo aquele Realmente filtro vai precisar daquilo para ali. saber se no final Vai haver essa necessidade. aquela pessoa que está sendo atendida necessita ou não. Aí ela vai estar preparada também. Exatamente. Né? Tem que haver essa preparação. Sim, com certeza. Mesmo porque, Não, arrependido. como a regressão ela não está afeita ao corpo físico, ela está afeita ao espírito, à alma, não é isso? A regressão não é do corpo físico, é da alma Sim. e do espírito. O físico só está nessa. Essa vez Né? são gostadas, agora estou. Isto possibilita também que possamos fazer a regressão com espíritos, com obsessores. Nossa Senhora, A Nossa Senhora ainda nós não chegamos, mas com os espíritos sim. Né? Tá lá na primeira. Olha só, Até porque A gente- sempre tem esse auxílio. sim, sim. Essa foi mais a primeira. Então vamos lá. Tô achando que duas sextas-feiras vai ser pouco. Então vamos lá. Ao divulgar a reencarnação, a psicologia espírita oferece um contexto mais amplo para entender os padrões de comportamento, os traumas e as dificuldades emocionais, permitindo uma abordagem terapêutica mais holística. Não é isso? É importante saber da influência dos espíritos no nosso dia a dia. Isso aí a gente lê, acompanha, estuda todos os dias nas nossas obras aqui. Não é isso, ó? De como existe uma interligação permanente, contínua, entre o mundo físico e o mundo espiritual. Tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Isso aí nós já vimos aqui também. Como que os espíritos têm a capacidade de nos influenciar. Essa compreensão permite identificar e tratar problemas psicológicos que podem ser causados por obsessões espirituais ou por influência negativa no ambiente psíquico. Aí eu pergunto, voltando novamente ao psicólogo, como que eles vão trabalhar essa questão? Isso deveria ser Sim. na casa espírita, né? É porque tem que ter um amparo. E saber Né? relação. Então cria-se uma dificuldade muito grande hoje em dia, pelo avanço do conhecimento, pessoas que trabalham dentro do campo da psicologia e da psiquiatria não estudar a doutrina espírita. Entendeu? Aquela casa. Fica limitado. Aquela casa em Viçosa da irmã Sheila, até que a gente foi lá fazer uma Aham. visita, né? Parecia tão organizado. Será que eles não têm uma. Não tem, não. Pode ser que hoje tenha, mas na época não tinha Não não. tinha, não, né? Não tinha não. Assim, para esse acompanhamento. Na época não tinha não. Tanto é que tinha um membro de lá que era consultor também e trabalhava Fiquei junto. impressionado também. É, Muita gente. como é que é o nome dele? História, Esqueci o nome dele. Então, ele achava muito interessante esse trabalho que a gente desenvolvia aqui. Assim.
Porque eu não vou fazer a regressão, necessita de um segundo ser, ou a própria pessoa consegue. Com autorregressão? Exato. Olha, eu nunca vi em obra nenhuma, em estudo nenhum, falando sobre a autorregressão. Pode ser que tenha, eu desconheço. Tá? Essa compreensão permite identificar e tratar problemas psicológicos que podem ser causados por obsessões espirituais ou por influências negativas do ambiente psíquico. Ora, se nós estamos vivendo com uma problemática oriunda do mundo espiritual, isso quer dizer que nós estamos tendo uma situação não física, ainda que tenha influência no físico, mas de ordem espiritual. E por ser de ordem espiritual, o mecanismo a ser utilizado deve ser também idêntico. Simples. Não é isso? Pois bem, a psicologia espírita incentiva pesquisas e estudos dos fenômenos psíquicos e espirituais, buscando integrar os conhecimentos da ciência e da doutrina espírita dentro desse arcabouço que nós estamos trabalhando, que é da psicologia espírita. Ô, Antônio, eu penso assim, para haver, igual, teve tudo no trabalho, teve tudo numa egrégora, tem todo um amparo espiritual para haver uma regressão. Eu acho que é por isso também que esses psicólogos, eles não podem, porque não é que não pode, eles têm que estar ligados a algum lugar que traz o preconceito. Por exemplo, se eu falar que eu sou uma psicóloga espírita, por exemplo, aí não vai vir nenhum católico. E o medo, né? Entendeu? Passa pela questão do preconceito dogmático, porque a regressão não é uma coisa que eu vou lá sozinha fazer. Você fez aqui, mas a gente estava sobre uma egrégora, uma casa que é quantos anos, quanto, né? É diferente. Sabendo conduzir, né? Olha, a gente vê que o assunto realmente é polêmico. O assunto é difícil. Tudo tem contestação. Exatamente. Tem contestação. Como toda moeda tem os seus dois lados. Você assume que é e presta um serviço. Porque senão a pessoa quer ficar toda empolgada, quer fazer a regressão agora, hoje. Muitos chegavam perto de mim, pediam para poder fazer. Eu queria fazer. E eu não pedi, foi uma coisa que foi necessária. A gente faz de acordo com a necessidade, em função da necessidade, não de acordo com o que a pessoa quer simplesmente fazer. Né? Ao considerar a psicosfera, a psicologia espírita destaca a importância do ambiente mental em que vivemos, tanto individual como coletivamente. Essa compreensão permite desenvolver estratégias para criar ambientes mais saudáveis e harmônicos. Isso aí, sem dúvida. Nós vimos também num outro estudo. Né? Essa abordagem permite aprofundar a compreensão dos mecanismos da mente e do espírito e desenvolver novas abordagens terapêuticas a exemplo da regressão espiritual. Então, diante de todo esse quadro que nós falamos, do convívio permanente dos espíritos conosco, do meio ambiente, de toda essa situação, da reencarnação, faz com que em algum momento a gente comece a pensar na regressão espiritual. Eu não tenho medo. Eu fiz uma coisa. Todo mundo um dia foi ruim. A obsessão espiritual é uma realidade em que espíritos perturbados ou vingativos podem influenciar negativamente a mente e as emoções de uma pessoa. Isso nós encontramos uma infinidade de obras. Então isso aí é um fato, isso aí é uma realidade. Essa influência pode agravar ou até mesmo causar traumas psicológicos, manifestando-se como ansiedade, depressão, fobias
ou infinidades de outros transtornos que estão ligados ao campo psíquico. Você já vive isso hoje, né? No seu corpo físico. A memórias de vidas passadas pode acarretar traumas vividos em existências anteriores com reflexo na habitual. Aí agora a gente vai começar a discernir, né, a questão das nossas existências. Bom, Ou imolar a cabeça da gente, né? Ou acabar com o meu... mas veja só, nós somos espíritos imortais. Nós dependemos de várias existências para o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. Nós somos também capacitados para cada existência trabalharmos um pouquinho mais a nossa vivência no corpo, na matéria, para nós evoluirmos. Só que, pelo princípio da justiça divina e com o objetivo de nós avançarmos sempre, é consenso normal que vidas passadas, de alguma forma, pode trazer consequências para a nossa vida atual. Por que não? Inclusive até por algumas memórias, por entendimentos de alguma coisa. Né? Nossa, mas agora você me deu um esperto pensamento aqui. Imagina todo mundo souber o que eu fiz de ruim com o outro e descobre. Aí nessa vida todo mundo quer se vingar. Mas como é que todo mundo quer? Vira um caos mesmo. Pode ficar regredindo não com ele. Né? Então, essas situações faz com que essas implicações vai trazendo para nós reflexões mais maduras, né? Então, essas manifestações passam a ter padrões comportamentais com relação a medos irracionais ou dificuldades emocionais. Tudo isso é reflexo de vidas passadas. Né? Mas então, como que isso era resolvido antes, quando nós não tínhamos esse conhecimento? Como que a humanidade resolvia isso? Não resolvia. Né? Mas como a doutrina espírita, um dos seus pilares é a própria ciência, com o avanço da ciência, nos permite também expandir o nosso raciocínio, ampliar o nosso conhecimento e, ao mesmo tempo, usufruindo de todos esses conhecimentos, amai-vos e instruí-vos, para que a gente possa aplicá-lo de uma forma mais efetiva e um orbe que passa por um processo de transformação que é a Terra, que busca atingir o seu ápice de sua transformação, passando para o mundo de regeneração. E se não for por um processo mais rápido, quanto tempo, quantos mil anos ou milhões nós vamos levar para atingir o ápice da nossa evolução e, consequentemente, da própria Terra? Então, tudo isso faz com que a gente não fique preso somente naquelas questões tradicionais. Então, a regressão, como uma ferramenta, ela deve ser assim trabalhada, questionada, verificada. E como pode ser trabalhada dentro das casas espíritas, uma vez que, não sendo trabalhada nas casas espíritas, outras instituições o farão, inclusive cobrando. Entendeu? Essa repressão não é ligada a quem? Porque senão, se todo mundo começar a fazer repressão, vai ser uma confusão. Não é de acordo. É de acordo com aquilo que nós falamos aqui, de acordo com a necessidade de cada um. Vai todo mundo No crivo, numa análise, né? Verifique se realmente existe essa necessidade ou não. Porque muitos, a grande maioria, vão buscar pela curiosidade. Né? Alguns médicos conseguem, né? Não vai nem comentar ali, mas vai ter algumas regressões
Sim, na verdade, ele tem essa percepção. Os médicos têm essa percepção. Mas só Muitas das vezes, ele vai vezes falar, ó, eles não têm Não. essa consciência. Então, a gente, depois começa a despertar a consciência de certas situações. Sim, e aquilo vai trazendo para nós novas leituras. Antenor, eu dei uma viajada, eu não ouvi. Qual percepção? Essa percepção que nós temos extrafísico, essa percepção de que o mundo espiritual tem uma influência para nós aqui, de vidas passadas. E isso tem um reflexo na vida atual. Então, através da regressão, vai nos permitir conectar porque nós fomos em vidas passadas. Porque pelo esquecimento... Algumas pessoas têm condições de perceber, para você usou a palavra médium, eles conseguem... não. Os médiums, por eles terem essa capacidade de transitar para o mundo espiritual, isso pode vir até ele, inclusive por comunicações. De maneira natural. De uma forma, sim, através, às vezes, até de próprias obsessões. Só, olha, vai sair falando, né? Isso não, definitivamente. Teria que ser um trabalho, igual o Tenor falando, um trabalho mais profundo. Com certeza. Tem desdobramentos que a gente tem, que a gente só percebe que foi uma regressão bem depois. Parece que até os nossos, quando a gente está igual agora ligada a uma casa de luz, a gente só percebe que depois. É interessante. É interessante isso que você está falando, porque nós já tivemos alguns casos aqui, da pessoa vai relatando o que está acontecendo, tratando, de repente leva um susto. Eu fiz isso. Mas essa pessoa sou eu. Mas como? Eu estou aqui, mas estou vendo eu lá? Como que isso funciona? Então tem coisas que a gente não sabe explicar. Nós já tivemos um caso aqui, e foi tão interessante porque a pessoa que a gente estava trabalhando era uma pessoa escura, uma mulher escura. E ela de repente viu uma criança loira trabalhando, correndo e tudo mais lá. De repente ela falou: mas espera aí, essa pessoa lá sou eu. Ué, mas eu não sou negra lá, eu era loira, né? Então, realmente, veja só, tem situações que trazem esses choques, né? Então, se a pessoa não estiver pronta e trabalhada para poder ter essas informações, vai ver que a questão da cor não representa absolutamente nada para o espírito. Você tem que estar preparado. Né? Nem o fato de ser homem ou mulher. Não representa nada, absolutamente nada. Eu posso ter sido um nome meu de encarnação? Não sei. Não sei. Isso aí vem depois. Mas lógico, é claro, podemos, sem dúvida alguma. Né? Então vamos lá. Em caso de obsessão espiritual, a terapia de desobsessão realizada em centros espíritas, isso é outra coisa. Quantas casas nós temos que realizam o trabalho de desobsessão também? Porque aqui já é outra coisa. Não é de desobsessão. Quantas casas? Juiz de Fora tem um. Faz esse trabalho. De fora tem. Aqui é, né? Em São E Paulo aqui? tinha esse trabalho. E é? Em São Paulo tem bastante Temos casa. aqui só. Eu desconheço outra casa. Aqui não tem. Né? Pode auxiliar na libertação do espírito obsessor e na recuperação do equilíbrio mental e emocional do paciente. Então, ao fazer esse trabalho, ao mesmo tempo que a gente trabalha o obsessor, eles falam doutrinação, não é doutrinação. Eu prefiro trabalhar o termo orientação. Né? A orientação, encaminhamento ao obsessor, e ao mesmo tempo você vai trabalhar o equilíbrio mental daquela pessoa que está sendo obsidiada. Porque sem essa obsessão ferrenha, ela vai ter mais chances de procurar se equilibrar. Inclusive, voltando, né? No médico, eu não vou dizer que é amigo, não, eu encontrei ele lá no dentista, assim, por acaso. Ele começou a contar esse caso aí, foi falando muito alto, foi falando essas coisas, e me contou um caso desse isso é exatamente isso que você está falando aí. Foi na Beira Rio ali, uma pessoa querendo pular
a família se suicidar mesmo, Aham. realmente. A família ligou com urgência para ele, o cara maluco da roça aí, tira leite e tal, mas estava falando tudo dentro disso que eu estava falando. Não, mas eu vou lá, vem aqui. Ele veio, ele foi, ele conseguiu ver o obsessor que estava do lado, ele conseguiu dominar ele, a pessoa saiu livre e não aconteceu o fato. Então, olha só o ponto, né? É um poder, olha o poder. E ele assim, lembra que o cara que não trabalha direito, Aham. falha, e isso aconteceu exatamente ao Rogério. Né? Depois eu contei para o Rogério, mas ele explicou tudo direitinho. Então, a gente vê o potencial que existe para desenvolver esses trabalhos. Essa terapia envolve diálogo, esclarecimento e encaminhamento do espírito obsessor, além de permitir oferecer orientação e apoio ao paciente. Então, aqui, de uma só tacada, você resolve 2 problemas. A regressão espiritual, técnica que busca acessar memórias de vidas passadas, é um tema complexo e controverso, não só na área médica, mas também dentro da doutrina espírita. Tem muitos espíritas que não concordam que esse trabalho possa ser feito dentro da casa espírita. Eles acham que pode ser feito por médicos e não dentro da casa espírita. Né? Por que isso? Não querer abraçar a própria causa, com medo, com receio de avançar para um campo que é da doutrina espírita. Falta de Né? confiança na própria fé, porque se você é um médico... Você delega aos outros trabalhar a alma, a existência de vidas passadas, e você próprio, que teoricamente teria melhores condições, não faz. Isso aí. A regressão espiritual é a técnica que busca acessar memórias de vidas passadas. É um tema complexo e controverso, tanto na psicologia tradicional quanto na espírita. A psicologia espírita, ao integrar os princípios da doutrina espírita com os conhecimentos doutrinários, dá uma paradinha aqui. Quem é que trouxe para a nossa psicologia espírita? Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco. Não é isso? Através de Divaldo Franco. E a Helena? Hein? E a Helena Blavatsky? Como é que é? A Helena Blavatsky. Não sei. Aí o que acontece? Muitos vão dizer, não, mas eu sigo fielmente a obra de Kardec só. Mas se ele seguisse só a obra de Kardec, ele estaria aprendendo e entendendo que a ciência avança. Porque o Kardec fala isso lá. Então, nem a obra de Kardec essa pessoa leu ou estudou como deveria. Porque o próprio Kardec faz essa referência. Não dá para trazer tudo agora nesse bojo. No futuro, outras coisas virão. Outros médiuns. Como veio com o Chico Xavier, como veio com o Divaldo Franco, e tantos outros. A cada tempo as revelações que você possa vai se ajustando. Vai se ajustando. Né? De acordo com a necessidade. Deixa eu te fazer uma pergunta, talvez fugir até do foco, para perceber a especialidade. Você o tempo inteiro fala de médico. Sim. Qual a função do médico? O que é ser médico? Tá. Ser médio. Você fugiu do tema, mas só para. Não. Ser médio é um indivíduo que tem a capacidade de se comunicar com os espíritos. Todos eles espíritos. Os médiums? Sim. Sendo médium, sim. Por várias formas. Psicofonia, psicografia, né? Então, vidência. Então, o médium, inclusive tem mais ou menos uma questão de uns 60 dias, saíram várias reportagens aí sobre o estudo, pesquisa que está sendo feito por doutor Alexandre. Vai ter um congresso agora. Vai ter o LUPS,
encontro. Agora é em abril. A genética do Oi? médium é Começa 3, 4, 3, 4, Né? lá em Juiz de Fora. E Juiz de Fora. No primeiro eu tive oportunidade de participar, foi em 2018. Onde então, dentro desses trabalhos, dessa pesquisa, ele já descobriu que o genes é diferenciado. Né? Então várias pesquisas estão sendo feitas. Então voltando lá. A psicologia espírita, ao integrar os princípios da doutrina espírita com os conhecimentos doutrinários, oferece uma perspectiva particular sobre essa prática, trabalhando a ideia de vidas consecutivas, ou seja, de vidas passadas. O fundamento da regressão espiritual é a crença na reencarnação. Ora, se nós acreditamos na reencarnação, ela está dentro do contexto da regressão. Princípio fundamental do Espiritismo. Acredita-se que o espírito, ao longo de múltiplas existências, acumula experiências que moldam sua personalidade e influenciam sua vida atual. Então, a personalidade que eu tenho hoje, que todos vocês têm, não é a mesma que vocês tinham em outras vidas, em vidas passadas. Com toda certeza não é. Ora, se hoje nós trazemos conosco e temos essa personalidade... Ninguém vem repetida. Exatamente. Repetido, não vem figurinha repetida. Isso, até pela lógica, traria um reflexo na vida atual, na minha personalidade atual. Com reflexo. Né? A partir do momento que eu começo a entender, compreender que existe essa interferência, me possibilita também buscar técnicas, ferramentas mais adequadas para que eu possa fazer frente a essa situação. É o que a regressão, em muitas situações, vem a nos oferecer. Né? Acredita-se que o espírito, ao longo de muitas existências, acumula experiências e molda sua personalidade e influencia sua vida atual, sem dúvida alguma. Na regressão espiritual, busca identificar as causas de problemas psicológicos e emocionais na vida presente, na vida atual, que podem estar enraizadas em traumas ou padrões de comportamento de vidas passadas. Né? Isso é importante, né, cara? Olha, demais! Presente, porque muitas vezes fica curioso para saber o que eu fui lá. Não, você tem que saber, isso aí é um dos detalhes da vida. Presente, por que está acontecendo comigo? Se hoje, se tem alguma relação para mim poder melhorar, para poder chegar ao que eu fiz. Exatamente, essa colocação que o Sebastião fez, né, surgiu um problema hoje e a gente não está conseguindo resolver essa situação de forma alguma. Então, vamos buscar, através de uma regressão, quem sabe essa situação está lá atrás, em vidas passadas, que vai estar influenciando essa situação. É o que nos fala Joana de Ângeles. A gente, aqui nos estudos mesmo, como você sempre frisou e deixa bem claro que a gente lê, que a gente estuda, de que nós somos um computador que fica registrado. Sim. E se isso fica registrado... Às vezes você quer pegar informação. Né? Na verdade, você vai ter influência na vida presente. Porque ficou registrado. Está tudo registrado. E isso não acaba, né? Não. E nem pode. E nem pode. Então, justamente, acreditar muito esse arquivo, né? Que você tem influência. Eu diria até um arquivo vivo. É um arquivo vivo. Porque se em algum momento ele se apresenta, ele está vivo. Está vivo. Verdade. Né? Ele está vivo em nós. Voltou. Está vivo em nós. Né? Na psicologia espírita, a regressão espiritual não é vista como uma forma de entretenimento ou curiosidade. Né? Joana de Ângeles deixa isso muito claro. Né? Não é um passatempo, não é uma simples curiosidade, né? Mas sim como uma ferramenta terapêutica
para auxiliar no tratamento de traumas, fobias, ansiedades e outros problemas psicológicos. O que está acontecendo na vida. Né? Aí eu pergunto, será que Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, estaria trazendo para nós uma fake news? Não. Né? Se dentro desse contexto existe esse trabalho, é porque as casas espíritas, se quiserem, podem se ajustar para trabalhar essas questões, sim, pelo menos é esse o nosso ponto de vista. A psicologia espírita alerta para a importância do discernimento e da prudência na prática da regressão espiritual. Nem todos os problemas psicológicos têm origem em vidas passadas. E é essencial avaliar cada caso individualmente, através desse primeiro contato, através de uma permanência, através Porque tem pessoas da que interação. tudo em cima disso aí. Exato. Tudo que acontece, Para que a gente financeiro, tudo, tudo é vidas passadas. Fazer a regressão para resolver Né? o problema. Então a psicologia espírita, ela faz essa observação que a gente deve considerar, sim, Muito sério, claro. primordial, que a gente só busque trabalhar com essas observações. Esse entendimento que tem que ter, porque nós temos um planejamento quando chegamos aqui. E, na verdade, muita coisa que acontece são resgates. E, através disso, você não pode colocar só por causa a culpa e tentar resolver numa regressão. Agora, imagina nós que vamos trabalhar com isso, de repente, não somos adeptos e nem temos obediência de uma doutrina espírita, vamos trabalhar com isso lá fora cobrando. Justamente. Olha que bagunça que você Aí vai se deixar o inventa, ser né? humano. Oi? Se inventa. Inventa não, pode até ser isso mesmo, mas como que eles vão trabalhar isso na pessoa e como vão trabalhar muitas vezes os obsessores? E tem que estar preparado, tanto quem atende como o atendido. Porque não é só a regressão. E aí, O se problema surgiu, dentro dessa eu vou resolver situação... de que jeito? Hein? O problema surgiu, vou resolver de que jeito? Exatamente. Tem um obsessor que está trabalhando em cima disso, vou resolver de que jeito? Como é que é? Hoje o obsessor, você dá licença aqui, que agora eu falei aqui, com o meu cliente aqui, meu paciente, depois a gente conversa. Não é para resolver assim. E até porque, Tenor, é muita coisa que trazemos de vidas passadas, nessa vida mesmo, quanto que nós fragilizamos nosso corpo físico, nosso espírito, né? Então, são várias situações, não é tudo que está relacionado a isso aí, de forma alguma. Então, nem todos os problemas psicológicos têm origem em vidas passadas e é essencial avaliar cada caso de forma individual. A regressão espiritual não é uma solução mágica para todos os problemas também. A psicologia espírita enfatiza a importância da reforma íntima, ou seja, da transformação moral do indivíduo como forma de superar os traumas e sua evolução espiritual. Então, ou seja, aquilo que você falou no início, trabalhando isso na casa espírita, revivendo essa reforma espiritual, né? Aí sim, em último caso, quando a gente vê que a situação não dá outra saída, que a gente vai buscar esse mecanismo. Vai viver essa regressão, Sim. Vai viver nessa imoralidade e vai querer fazer regressão para resolver esse problema. Que se não fizesse aquilo, eu estava ferrado. E aparecer em outro lugar, com certeza. Jesus e a atualidade é uma obra de Joana de Ângeles, onde ela analisa os ensinamentos de Jesus sob a ótica da psicologia profunda, explorando a influência de experiências passadas na vida presente. Então, Joana de Ângeles também, ela faz a sua observação, ela faz o seu trabalho, não é de forma aleatória. Ela buscou em quem?
em Jesus. O princípio de tudo. Ela está, né? Ela está fundamentada. Não está tirando de trás. Não, na teoria não, ela está fundamentada em Jesus. Ela não estava fazendo nada lá no plano espiritual. Não, não. Aí resolveu. Ela resolveu simplesmente trabalhar com Fazer isso. meu mapa aqui. Né? Então, por isso que nós não temos receios, nós não temos essas preocupações, né, de trabalharmos da forma como a casa de Maria trabalha, o lar de Maria trabalha, porque nós sempre vamos estar respaldados dentro da doutrina espírita, ainda que a gente avance um pouquinho mais. Não é assim, senhor Anderson? Nós não temos que ter receios. O que nós não podemos ter é a acomodação. Onde ela analisa os ensinamentos de Jesus sobre a ótica da psicologia profunda, explorando a influência de experiências passadas na vida presente. Nessa obra, ela aborda como traumas e padrões de comportamento podem persistir de uma existência para outra, influenciando nossas emoções e relacionamentos. Né? Então, ela vem trazendo isso de uma forma muito assertiva, muito afirmativa, de que uma existência tem influência na outra. E para que a gente possa estar resolvendo essa questão, nesses casos, existe o quê? A regressão. E a indicação. Em outra obra denominada Após a Tempestade, Joana de Ângeles trabalha a saúde mental, explorando a relação entre os traumas psicológicos e as experiências de vidas passadas, oferecendo uma perspectiva espírita sobre a regressão como ferramenta terapêutica de tratamento, porém não substitui a reforma íntima. É uma cirurgia. Da mesma forma que a gente não vai fazendo cirurgia à torto direito, aqui podemos considerar também a regressão como sendo uma cirurgia na alma, tá? Para que a gente possa se adequar, retirar aquela enfermidade para dar sobrevida à alma, ao espírito. Aí o paciente tem que se cuidar. Será que tem essa indicação? Porque não adianta se regredir, não olhar para a coisa e não Aí a pessoa está regredindo. Regrediu de verdade. Em sua obra, O Homem Integral, a Joana de Ângeles ela tem uma coletânea fabulosa dentro da psicologia espírita que vale a pena estudar, vale a pena pesquisar, vale a pena aprofundar, tá, gente? Em sua obra, O Homem Integral, Joana de Ângeles faz um estudo da natureza humana e seus desafios existenciais, porque realmente é um desafio. Nós temos essa infinidade de existências, culminando na última com reflexo de vidas passadas. Então é um grande desafio, né? Nesta obra há uma análise profunda de como a reencarnação molda a personalidade humana e como os traumas de vidas passadas podem influenciar a saúde mental. Então aqui ela traz um argumento muito interessante para nós, né? Quando ela faz essa afirmação que, ao termos várias existências em função das reencarnações, a nossa personalidade pode sofrer influências, trazendo o quê? Traumas de vidas passadas para a vida atual, para a existência atual. Inclusive, nós podemos pegar até por aí e não afirmar,
mas tentar melhorar essa de hoje, né, com esses pensamentos, quando a gente tem esse conhecimento. O objetivo é esse. O objetivo é esse. Já que lá atrás não houve essa possibilidade, essa oportunidade, aproveitarmos agora para que a gente busque lá aquela situação complicada e possamos trabalhar agora e pelo entendimento atual fazer com que a gente melhore e esse reflexo que nós tínhamos da vida passada na nossa personalidade atual deixe de existir ou seja minimizado os seus efeitos pela nova compreensão que nós passamos a ter da personalidade atual. E deixando esse hábito de terceirizar, né, de culpar Exatamente. o outro do nosso problema de hoje. Nós somos através da compreensão, através do que fica sabendo de vida passada, como isso ser trabalhado agora na vida atual. É só a gente fazer nossa reflexão. Não, sim. Porque o que a gente busca através dos nossos estudos? Melhorarmos a cada dia, não é? E essa melhora nos impõe, muitas vezes, estabelecer novas vontades, novas disciplinas, novos critérios, nos impor situações, muitas vezes, antagônicas do que realmente a gente quer fazer. Porque nem tudo que a gente quer fazer é o que a gente deve fazer. Mas, por uma série de situações, a gente acaba se deixando conduzir, né? Então, se a gente está naquele caminho e vê que a gente está levando pancada sem pancada, pancada sem pancada, ora, chega um momento e fala assim, não, esse caminho não está o correto. Vamos procurar um atalho, um outro caminho aqui que possa nos permitir termos uma existência mais tranquila, mais serena. Por quê? A vida é feita de embates, de experiências, de vivências, De provas. né? Que são, na verdade, as provas que nós estamos passando, não só provas, como expiações também. Muitas dessas situações são resgates. Nós temos que passar por isso. As provas vêm para nos fazer com que a gente avance no nosso campo de iluminação espiritual, as provas. Mas as expiações são débitos que nós temos que estar quitando. De repente, o que se busca hoje é pagamento de débitos, né? Em função de situações passadas. Agora, até para pagar o débito, quando a gente tem uma compreensão dessa situação, a gente sente-se um pouco mais aliviada com todo o sofrimento que isso pode nos causar. Porque você tem certeza que você está Exatamente. purificando esse problema. É importante ressaltar que, embora Joana de Ângeles aborde o tema da regressão espiritual, ela sempre enfatiza a importância do discernimento, da responsabilidade e da ética na prática dessa técnica. Sempre ela levanta isso, com certeza. Exatamente, porque sabe como nós somos. Né? Se facilitar um pouquinho, a porteira vai abrir. Tem uns que já quer saber só se eu fui homem na outra ou fui mulher na outra. É complicado. Curiosidade. Foi demais. Joana de Ângeles faz ainda alerta para os perigos da exploração e da banalização da regressão, o que muitas vezes, por nós não abraçarmos essa causa, nós, as casas espíritas, os espíritos, por nós não abraçarmos isso, vai abrir oportunidade para que outros lá fora o façam sem os mesmos critérios que nós faríamos nas casas espíritas. Supostamente não acredita na reencarnação, mas faz a regressão. Mas, exatamente. Né? Então ela faz esse alerta, os perigos da exploração e da banalização da regressão, destacando a necessidade de pessoas qualificadas e de uma abordagem terapêutica séria e responsável.
A regressão espiritual, dentro da perspectiva da psicologia espírita, é um tema bastante complexo, sem dúvida alguma, como nós já vimos, estamos falando e não paramos de falar sobre isso. A mente humana é um campo vasto que armazena memórias de diversas existências, influenciando o presente de forma consciente e inconsciente. Bem, gente, muito obrigado. Muito obrigado. Terminamos por aqui e na próxima semana vamos tentar concluir esse estudo. Se não der, a gente deixa para a outra terça-feira, porque como nós vimos, por ser um estudo bastante polêmico e um estudo ao mesmo tempo interessante, que desperta curiosidade também, é interessante que a gente possa ter essa compreensão, esse entendimento, para que lá fora a gente possa trabalhar isso com os outros de uma forma mais tranquila e mais serena, dentro de uma visão espírita.